Obrigado, pastor. Quero saudar a você, amado, amada do Senhor, com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que alegria estar aqui com vocês para ter esse tempo de compartilhar a palavra do Senhor, de compartilharmos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Deus tem para a sua vida, um Deus que é bendito, que é exaltado, que é glorificado neste lugar. Um tempo de reforma protestante, dia 31 de outubro agora nós tivemos a reforma, as 95 teses lá de Martinho Lutero, os 5 solas, mas tudo isso faz com que nós cheguemos até aqui, tudo isso faz com que a igreja, desde Jesus Cristo, nós possamos estar aqui hoje para louvar, para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. E é interessante porque a hora que nós estávamos aqui, eu comecei a anotar aqui no meu celular algumas palavras que foram ditas, alguns cânticos que nós entoamos, e eu percebo que Deus é maravilhoso, porque Deus é um só, é um Deus que fala, o Espírito Santo dele fala o tempo todo, e nós, cadê aqui a minha anotação? Espera aí, gente, que eu ainda sou meio devagar com isso. A gente vai perceber que nós cantamos sobre um Deus que nos envia, um Deus que está conosco, um Deus que trabalha as nossas vidas. E eu queria compartilhar com você um texto do Evangelho de Marcos, que está lá no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Marcos 16, 14. Se você encontrou o texto bíblico, diz amém. Se não encontrou, diz misericórdia, porque o pastor espera. Amém? Misericórdia. É isso aí, irmã. Gente, aqui é muito chique. Na minha igreja não tem isso do texto ali, olha. É muito chique isso, glória a Deus por isso. Então, se você teve dificuldade de encontrar o texto, pode olhar para o telão e acompanhar por lá em nome de Jesus. Mesmo assentado, amado e amada do Senhor, mas com reverência à palavra. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Se você puder, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra que foi lida. Agora nós clamamos para que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Nós clamamos para que Teu Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós. Nós clamamos, Senhor, que a Tua palavra faça morada nos nossos corações. Nós clamamos, Senhor, para que a Tua palavra faça parte das nossas vidas, Senhor, e que nós possamos ser o espelho desta palavra onde nós estivermos. Então fala conosco, Espírito Santo, impacte as nossas vidas nesta manhã, através da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sabe, é interessante esse momento em que Jesus vai aparecer para os seus discípulos. É um momento que eles estavam de luto, eles estavam sofrendo porque ele tinha morrido. Nós sabemos da história das mulheres que tinham visto a Jesus, os discípulos não tinham acreditado. E aí Jesus, quando chega diante deles, vai primeiro censurar a incredulidade e a dureza do coração daqueles homens. E é interessante porque é algo que nós precisamos tomar muito cuidado.
Porque se nós não estivermos atentos àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, os nossos corações podem ficar insensíveis ao que Deus fala a nós. Os nossos corações podem ficar insensíveis àquilo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. E é interessante porque eu venho de um contexto em que eu nasci na igreja. Eu fiquei 20 anos fora da igreja. Tive muitas experiências ruins, muitas experiências mesmo, e um dia eu retorno para os caminhos do Senhor, ouço a voz de Deus e resolvo entregar a minha vida para Cristo. E depois desse processo todo, Deus vai trabalhando na minha vida, vai trabalhando, até o momento em que eu me torno um pastor da igreja metodista. Mas tudo isso aconteceu porque um dia lá atrás o meu coração ficou endurecido. Eu parei de ouvir a voz de Deus. E se nós não tivermos cuidado, isso pode acontecer com todos nós, amado e amada. E às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, estamos diante do Senhor, e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Claro que eu tenho certeza que isso não acontece aqui na Central de Curitiba, só lá no Parque Jurema. Tá? Lá no Parque Jurema tem lá uma turma que não ouve. E não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa está fazendo alguma coisa de errado. É que às vezes a gente não está atento àquilo que Deus está fazendo. Não tem a ver com o mas tem a ver com o nosso cuidado de ouvirmos a voz de Deus. É interessante porque o mesmo Deus que falava nas Escrituras, é o Deus que continua falando hoje. O mesmo Deus que agiu na vida de homens e mulheres, desde o primórdio dos tempos, é o mesmo Deus de hoje. E quando eu olho a palavra do Senhor, eu sou um apaixonado pela palavra do Senhor, eu preciso entender que esse Deus continua falando, nos dando direção, nos orientando. Né? O pastor Armando, com as palavras muito carinhosas a meu respeito, obrigado, viu, pastor? Mas eu quero dizer que eu aprendo mais contigo do que você comigo. É verdade, ele é um homem de Deus. A gente tem caminhado junto, a gente tem desfrutado de experiência, e Deus uniu os nossos corações de tal maneira. Gente, eu amo demais esse homem em Cristo Jesus, porque Deus revela o coração dele para a gente. Eu não estou aqui para louvar o nome dele, sim o nome do Senhor. Mas eu quero dizer que nós precisamos ter esse olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. E quando eu assumi a Secretaria de Vida e Missão, que é estar à frente da igreja metodista no país inteiro, eu fiquei apavorado. Né? Eu estava brincando com o Renato, quantos anos a gente se conhece? Não é melhor não falar, né? Porque senão vai entregar a minha idade. Né? Vai entregar a minha idade, não a sua. Mas eu conheci o Renato uma vez na sede nacional, que eu tive o privilégio de orar por ele. Acho que nem era casado ainda, né? Não era nem casado ainda. Né? E eu procuro ser o mesmo desde aquela época. Porque quando eu assumi essa posição, eu falei assim, Deus, por que isso? E uma das maiores preocupações que eu tenho é ouvir a voz de Deus o tempo todo. E eu creio que é isso que nós devemos ter nos nossos corações. Porque você não crê num Deus que é perfeito, amém? Você crê no plano que Deus tem para a sua vida, amém? Quem pode atrapalhar o plano de Deus na sua vida, você sabe? Eu. Lá na igreja eu costumo dizer o seguinte, opa, obrigado, pastor. Eu não sou muito de ficar no púlpito, tá? Então eu quebro muito protocolo. Então se eu estiver quebrando o protocolo de vocês, me perdoem, porque é o meu jeito de ser, eu gosto de falar próximo, eu gosto de estar perto das pessoas. Mas eu costumo dizer que o grande problema de muitos homens e mulheres de Deus está no centro de Deus, da palavra Deus. Se você tirar o D, se você tirar o S, sobra o quê? Eu. Às vezes nós colocamos a nossa vontade à frente da vontade de Deus. Nós não ouvimos a voz de Deus, a gente faz aquilo que a gente acha que tem que fazer, e depois vai buscar em Deus, Deus, por favor, me ajuda aí, eu fiz esse negócio, agora faz dar certo. Quando nós ouvimos a voz de Deus, não, porque você está no centro da vontade de Deus, não tem como dar errado, não tem como você sair da vontade daquilo que Deus tem para a sua vida. E é claro que nem tudo são flores, porque se tivesse sido só flores, Jesus não tinha sofrido o que sofreu.
não tinha passado pelo que passou. Só que nesse momento aqui, Jesus, ele censurou essa incredulidade, essa dureza de coração, por não ouvirem a voz do Senhor, mas ainda assim, Jesus comissiona aquele povo que estava ali, os 11, a uma missão que tem que ecoar nos nossos ouvidos até o dia de hoje: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Isso é algo que tem incomodado muito, tem me incomodado muito. Há 2 anos atrás, em fevereiro do ano passado, né? Ano retrasado, em fevereiro do ano retrasado, a minha filha largou tudo, a minha filha mais velha, que hoje está com 23 anos, para poder servir o Senhor Jesus como missionária. E ela sai de São Paulo, ela vem aqui para Jocum, Monte das Águias, em Álvares Guimarães, Almirante Tamandaré. Gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês: eu sou muito ruim com o nome, mas eu atingo um nível de errar nome que vocês não têm noção. Eu vou contar só uma historinha para vocês, para depois voltar para a palavra. Uma vez eu fui convidado, representei a Igreja Metodista no Conselho Nacional de Assistência Social. E eu fui convidado para dar uma palestra lá na Bahia. O Renato conhece essa história. E eu falo, para vocês terem uma ideia, na época o Jacques Wagner era o governador. E numa mesa de autoridades, a principal autoridade fala por último. Eu falei depois do governador, então eu era o cara naquele lugar. E a pessoa que me chamou, me convidou para estar lá, o nome dela é Luciana. Eu não sei por que cargas d'água, eu achei que o nome dela era Rita. E Rita para cá, Rita para lá, e Rita. Depois de 2 dias e meio de conferência, ela virou para mim e falou assim: pastor, posso te pedir um favor? Eu sou todo amoroso, gente. E eu, claro, eu estou aqui à sua disposição, o que eu posso fazer por você? Ela virou assim: meu nome é Luciano. Calma, não terminou, vai ficar pior. Mas o senhor pode me chamar do que o senhor quiser, que eu não ligo. Menos Rita, que é a mulher que roubou o meu marido há 2 meses e meio atrás. Aí eu olhei para ela e falei assim: se eu te pedir perdão, resolve alguma coisa? Nós ficamos amigos, tá? Se você quer saber se resolveu ou não, tá? Mas eu troco. Ninguém é perfeito, eu sou o mais imperfeito dos imperfeitos, ainda mais na questão do nome. Então, se por um acaso eu trocar o seu nome, saiba que esse é o meu ponto, o meu calcanhar de Aquiles, eu troco mesmo. Mas voltando aqui, ela foi para lá. E é interessante que antes de ir para lá, ela trabalhava. E ela trabalhou 1 ano numa clínica lá, e ela estava nessa dúvida se ia, se não ia. A pessoa chamou ela para ser gerente da clínica, e a resposta dela para o chefe foi assim: não quero, e quero pedir demissão, porque eu vou para a missão. Eu olhei e falei assim: perdeu o juízo? 21 anos de idade, assumindo uma gerência de uma clínica de estética, perdeu o juízo. Ela falou: não, pai, eu orei, é o que Deus tem para mim. E quando ela foi para Jocum e começou a fazer missão, ela teve muitas experiências com Deus. Ela morou na Argentina, ela morou na Bolívia, ela morou numa tribo indígena, ela foi para vários lugares. E isso chamou muito a minha atenção, porque a gente é pastor, eu sou o pastor, não vou falar em nome de outras pessoas, mas eu falo do meu, e tem hora que a gente se acomoda. Porque um pastor, gente, parece que não, mas ele trabalha muito. Ele trabalha muito, porque para estar aqui, o cara não abre a Bíblia no domingo de manhã e fala assim: Senhor, o que o Senhor vai falar comigo? A gente tem que se preparar, tem que orar, tem que ouvir a voz de Deus, tem aconselhamento, tem visita, tem texto que prepara, tem isso, tem aquilo, tem as batalhas que a gente enfrenta por estar na liderança, tem um monte de situação. E aí de repente Deus começa a incomodar, fala assim: ó, está indo fazer aquilo que você devia fazer, ganhar alma para Jesus. Aquilo foi um tapa na minha cara. Ide por todo o mundo. E o Senhor tem colocado, e a partir daquele dia, eu tenho colocado isso no meu coração como algo que tem que mover, não só a minha vida, mas a vida da igreja do Senhor. Nós precisamos entender que
todo o tempo Deus nos dá a oportunidade de anunciarmos o Evangelho para alguém, sabe? E não é difícil. Lá em casa, quando a gente vai sair para comprar alguma coisa, a minha família não gosta muito de ir comigo. Eu preciso confessar isso para vocês. Porque se eu estiver andando na loja e parar e começar a conversar com alguém, vocês perceberam que eu sou uma pessoa muito tímida, eu quase não gosto de falar e tal. Então, onde eu estou, eu sou assim. E se a pessoa der uma brecha, eu vou começar a falar de Jesus. E eu cancelo toda a minha agenda para falar de Jesus para aquela pessoa. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós celebramos a ceia do Senhor. É para isso que a reforma foi feita. Para que nós pudéssemos ir por todo o mundo anunciar o Evangelho. Aí você pode dizer assim para mim, mas pastor, eu sou tímido. Ah, pastor, eu não sei quantos anos tem a pessoa mais experiente aqui, mas eu já fiz um pedido para Deus que eu quero viver até os 120 anos. Então vamos supor que eu estivesse no meu último ano de vida, eu falei assim, pastor, eu só tenho 120 anos de vida, eu não consigo falar para ninguém, consegue. O Senhor nos dá oportunidades dia a dia, e nós precisamos ouvir a voz dEle para que possamos anunciar isso. Para que as pessoas possam entender que o Deus que você serve é o Deus que alcança a vida de outras pessoas, é o Deus que restaura, é o Deus que transforma, é o Deus que oferece salvação. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração, durante esse tempo, foi assim, hoje é dia 2 de novembro, às 10h16, quantas pessoas estão morrendo agora, que não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nem sequer ouviram falar dEle? Nós podemos mudar essa realidade. Você pode ser usado como instrumento do Senhor, para que Jesus possa alcançar a vida de outras pessoas. E às vezes, tem gente que vai lá para o outro lado do mundo, e às vezes o mundo que o Senhor tem para a sua vida é o seu vizinho, é a pessoa que você encontra na rua, de anunciar a palavra de Deus mesmo, de um evangelho que é vivo, e que está aqui até hoje, porque quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E como que alguém pode não crer, ou crer em alguma coisa que não ouviu falar? Então o Senhor tem colocado muito forte no meu coração, aproveite as oportunidades, aproveite. Lá na igreja era uma coisa que a gente faz muito, é pregar sobre isso. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. E eu vou contar uma história que aconteceu no ano passado, lá na igreja. No ano passado nós saímos para fazer um acampamento, uma célula num sítio com os nossos adolescentes. E eu lembro que estava chovendo muito. E fomos lá com 3 ou 4 carros, e fomos, gente, lá em São Paulo é diferente daqui, porque lá em São Paulo o cristão não tem muita vergonha não, os caras são meio atirados. E nós pegamos o endereço do sítio, e eu não sei vocês, mas lá em São Paulo a gente usa muito esses aplicativos de mapa, né? Google Maps, o Waze e tal, e eu estava usando o Waze, e chega uma hora que o caminho do Waze parava, como se não tivesse mais uma estrada na frente, e um pouquinho à frente estava o símbolo do lugar. Aí nós paramos a hora que terminava tinha um portão branco do lado. Aí eu parei o carro, desci para falar com a pessoa que tinha alocado o sítio, e falei assim, é aqui, Naela? Ah, não sei, pastor, não sei. A filha dela, não, é aqui mesmo, eu tenho certeza. Eu falei, então tá bom. Aí sabe como que é crente, né? Abrimos um portão, entramos com os carros e tal, estamos descendo, tentando abrir a porta, daqui a pouco sai um senhor lá, com um andador. O que vocês estão fazendo na minha casa? Aí eu olhei e falei assim, não acredito que nós estamos no lugar errado. Aí eu falei, Senhor, me perdoe, a gente achou que era aqui, nós estávamos indo no sítio, né? Ele falou assim, vocês estão indo no sítio da Maria? Eu falei, é esse mesmo. Ela falou, fica lá e tal, eu já fiquei feliz. Eu falei assim, não devo ser o primeiro que fez isso. Aí fomos para o sítio. Só que nesses dias choveram muito, a gente chegou à noite e ia embora no final do dia seguinte. Choveu muito mesmo, talvez é mais até do que estava chovendo hoje. E na hora que passava, na volta, a hora que passava o portão branco desse sítio, tinha uma subida. E essa subida, ele tinha um barranco de um lado e um barranco do outro, que cabia um Logan certinho, atravessado, sobrando um tantinho assim de cada lado. Sabe como que eu sei disso? Porque tinha uma pessoa dirigindo um Logan atrás do meu, que atolou o carro e ele ficou desse jeito.
E foi tão difícil que nós tivemos que puxar na corda. E isso a chuva descendo. E a gente lá tentando desatolar o carro. As mulheres que estavam conosco estavam todas ali embaixo, na frente da casa do Portão Branco. E aí você vê como Deus é perfeito. Aquele casal de idosos que já nos conhecia, afinal nós já tínhamos invadido a casa deles, percebendo que as mulheres estavam ali na chuva, convidou-os para estarem na casa deles, para se abrigar da chuva, que ficava do alto e dava para ver onde a gente estava desatolando o carro. Pra vocês terem uma ideia como que foi o negócio, teve uma hora que eu escorreguei e caí de cara no chão, fiquei todo sujo, o negócio estava bem legal, para quem estava assistindo. Aí elas entraram lá na casa, e tinham acho que 4 ou 5 mulheres, e a filha de uma adolescente que estava lá, ela pediu para ir no banheiro e viu um altar com tudo quanto é imagem, acho que de candomblé, umbanda, não sei, várias imagens lá, certo? E depois saíram. E aí, uma das nossas irmãs da igreja, ouvindo aquilo tudo, disse para o casal, vocês não querem ir para a mulher que estava na sala e o homem estava no quarto? Vocês não querem que a gente ore por vocês? Aproveitar esse tempo que nós estamos aqui? Aí a mulher falou, eu quero sim. Aí o homem do quarto falou assim, não, pode orar, eu acompanho daqui. Aí oraram, aí saíram da casa. Aí uma outra mulher falou assim, poxa, o pastor fala para a gente aproveitar todas as oportunidades. Voltou lá na casa e virou para os dois e falou assim, vocês querem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? O Senhor sai com o andador chorando, entrega a vida para Jesus e a mulher entrega a vida para Jesus. Vocês percebem que não é difícil? Eu estou contando uma, eu tenho várias. Pelo menos 35 histórias para contar. Tem várias. Por que a gente não vive mais isso hoje? Porque a gente fala de Jesus aqui. Quem gosta de falar para Jesus? Quem já falou de Jesus para alguma pessoa aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem perguntou para essa pessoa se ela queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador no final da conversa? Percebe que diminui? A gente fala de Jesus, mas a gente não oferece a salvação. Falar de Jesus não é oferecer a salvação. Você planta uma semente. Quando você pergunta se a pessoa quer aceitar Jesus Cristo, você colhe o fruto. E é isso que Deus quer que a gente faça. É isso que Deus tem, é esse o propósito que Ele tem para a sua igreja. Mas mais do que isso, Jesus vai dizer que quem crê no nome, você crê no nome de Jesus, amém? Alguém aqui não crê no nome de Jesus? Levanta a mão. Quase, hein, minha irmã? Quase, hein? É pegadinha de pastor. Todos nós cremos, amém? Olha só, eu vou até colocar o óculos aqui. Quem crê em nome de Jesus? Você, em nome de Jesus, expulsa demônio, fala novas línguas, pega em serpente, se beber alguma coisa mortífera não fará mal, se impuser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu confesso que desse rol aqui, eu só não bebi alguma coisa mortífera que eu saiba. Todos os outros a gente já passou por isso. Quem aqui já viveu isso? Por que a gente, glória a Deus, irmão, por que a gente não vive isso? Porque às vezes a nossa fé não é o suficiente grande para nós termos a coragem de orar. De a gente chegar e falar assim, olha, caiu uma pessoa endemoniada, eu vou lá, vou impor a mão e vou libertar. E isso é mais fácil nos dias de hoje, nos contextos de hoje. Eu não sei qual é a realidade e a cultura na igreja, mas se cair uma pessoa endemoniada aqui, vai levantar alguém e vai ministrar a libertação na pessoa. Eu não estou falando que a gente tem que chamar demônio, não é isso, tá, gente? Mas eu acredito na Bíblia. Jesus expulsou pessoas, expulsou demônios de pessoas. Paulo fez isso, os apóstolos fizeram isso. Então eu creio que o mesmo Deus do início é o Deus de hoje. E infelizmente Satanás é o mesmo também e continua fazendo, agindo em vários lugares. Então isso já é mais comum para a gente. Falar novas línguas, amado, amada, eu creio que você pode dizer assim, mas eu sou poliglota, eu falo 25 línguas, e glória a Deus por isso. Mas às vezes Deus nos desafia. Eu não me esqueço de um missionário que falava português muito mal. E Deus falou que era para ele comprar uma passagem de avião para ir para a Rússia. Você tem noção disso?
E o cara foi. A hora que ele chegou lá no aeroporto, ele falava só o português e muito mal. Eu não sei se alguém sabe falar russo aqui, mas eu reputo que é uma língua totalmente diferente da nossa. Não tem raiz parecida. Se você pega, por exemplo, o italiano, o espanhol, até o inglês, a gente ainda consegue, se essa pessoa falar devagar, um pouco das palavras e tudo mais. Mas o russo eu acredito que não. E ele desceu lá no aeroporto. A hora que ele desceu no aeroporto, ele saiu do aeroporto, aí ele virou assim: tá bom, Deus, o senhor mandou eu vir, o que eu vou fazer agora? Deus mostrou para ele um taxista. Sabe quem que era esse taxista? Um brasileiro. E esse homem, eu não me lembro exatamente qual era o contexto, mas Deus tinha um propósito na vida dele que foi cumprido naquele lugar, porque ele ouviu a voz de Deus. E às vezes nós ouvimos a voz de Deus e a gente acha que é de nós mesmos. E a gente não consegue viver esse tipo de experiência. Sabe? Pegarem serpentes mesmo, isso é uma questão de uma realidade que eles tinham naquela época, de beber alguma coisa mortífera, era uma outra realidade que eles tinham naquela época, de perseguição e tudo mais. Mas amado e amada, se impuser as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é ouvir a voz de Deus. E se Deus chega para mim e fala assim: olha, Renato, faz um apelo de oração por cura, eu faço. E aí eu vou contar uma história para vocês entenderem como funciona. Porque às vezes você fala assim: o pastor sabe tudo, ele está lá, ele já faz isso, tudo. Eu estava numa igreja no Mato Grosso do Sul, pregando. E Deus colocou no meu coração que era para fazer um apelo de cura. E a hora que eu fiz um apelo de cura, chegou uma senhora com um andador, totalmente curvada. E Deus disse para mim: é para orar por ela. Eu virei para ele e falei assim: ô Deus, eu não tenho fé para tudo isso. Eu estou sendo muito honesto com vocês, abrindo o meu coração. Mas Deus disse: não é você, sou eu. Só ore por ela. E eu tenho um trato que eu fiz com Deus há coisa de uns 25 anos atrás, que tudo que Deus pedisse para eu fazer, eu ia fazer. E eu orei para aquela mulher. E aquela mulher não usava mais o andador no final do culto. Ela estava andando de um lado para o outro sem um andador. Eu tive uma outra experiência que aconteceu faz um ano, de encontrar uma mulher que não podia engravidar. Era novembro de 2024, lá com o Paulo Pontes, quando eu fui ministrar num retiro de liderança. E Deus colocou no meu coração que era para orar para aquela mulher, que ela ia engravidar aquele ano. E eu ouço a voz de Deus. Estava com a minha esposa, falei: vamos lá orar. Nós oramos. O neném nasceu em abril. Abril? Não sei, nasceu há pouco tempo atrás. Eu sou ruim de conta também. Mas nasceu. Talvez qual seja a minha diferença de você? Se Deus fala, eu faço. E eu não questiono. E aí eu quero voltar aqui, aquilo que Deus colocou, que Jesus fez aos 11, e para nós também talvez seja o caminho, que Ele vai falar da incredulidade e dureza de coração. É você quem determina o que Deus vai fazer através da sua vida. Para Deus, você crê num Deus Todo-Poderoso, amém? Então por que a gente não faz? Eu tenho pedido para Deus, de verdade, eu queria ser usado por Deus para entrar em tudo quanto é hospital, orando pelas pessoas que estão enfermas, e dizendo assim: vai e sai, levanta e vai andar, levanta e vai ser curado. E eu falo isso, gente, vocês não têm noção do que é falar isso hoje para mim. Porque na semana passada eu descobri que minha mãe está com câncer, com metástase. E eu estou orando pela cura dela. E eu não sei se Deus vai curá-la, porque Ele não falou nada para mim. Mas eu estou fazendo a minha parte, porque eu creio que Deus pode curá-la. Eu creio nisso. Mesmo que a cura seja a morte, para libertá-la de toda dor, de todo sofrimento. Vocês entendem? É ter o coração sensível à voz de Deus. É anunciar o Evangelho. Às vezes você vai estar andando na rua e Deus vai te pedir para falar de Jesus para uma pessoa.
E às vezes Deus vai chegar no seu coração e vai dizer assim: olha, diga para ele assim: Jesus te ama. Eu estou lá encontrando o Renato, Deus pede para eu dizer isso para o Renato. Vou usar o Renato porque eu conheço o nome dele. Nome bonito, né? Fala sério. Renato tem um nome bonito. E aí eu vou chegar no Renato, que eu não conheço ele, e falo assim: olha, jovem mancebo de nome bonito, eu sou um pastor da igreja metodista, e Deus colocou no meu coração, mas você sabe como que é, Deus fala conosco até hoje e tal, e eu vou falando, depois de 15 minutos eu digo para ele assim: Jesus te ama. Ele ouviu o que eu disse? Não. Quando eu tenho que chegar para ele, eu falo assim: posso te dizer uma coisa? Deus pediu para eu te dizer: Jesus te ama. Nós não precisamos florear aquilo que Deus coloca no nosso coração. É simplesmente fazer aquilo que Deus faz. E como que você sabe se é de Deus ou não? Conheça esse livro aqui, ó, porque Deus é um Deus todo-poderoso que se autolimita a esse livro. Tem que estar aqui. Jesus, declarar que Jesus ama uma pessoa, é bíblico ou não é? Amém? Você pode dizer isso para uma pessoa? É assim. É assim. Agora alguém tem uma revelação de que o pastor Renato está em pecado e vai falar com a Denise, que o pastor, a minha esposa, a mulher mais linda desse mundo, desculpe as outras mulheres, que o Renato está em pecado. É de Deus isso? Não, porque Deus não faz fofoca. Deus teria que tratar comigo, não com ela. Quem tem que confessar o pecado sou eu e não outra pessoa. É só a gente ter essa clareza, porque Deus vai te usar. Agora a minha pergunta para você, já encerrando a minha palavra, é: quantas vezes Deus já te usou? Eu queria que você olhasse para o seu passado, que você tivesse um tempo de reflexão nisso. Quantas vezes você foi usado ou usada por Deus? Quando foi a última vez? Foi hoje? Foi ontem? Semana passada? O ano passado? E aí a minha pergunta para você nessa manhã: você está satisfeito com isso? Será que Deus não tem mais para fazer através da sua vida? Quando a gente olha lá para fora e vê quantas pessoas que precisam ouvir desse amor de Deus, quantas pessoas que não têm razão de viver, e que Deus quer usar a sua vida para alcançar essas pessoas. Quantas pessoas que estão esperando você chegar para entregar a vida para Jesus. E a minha pergunta final nessa manhã para orar pela sua vida é: nós servimos um Deus que nos ama tanto, tanto que Ele te respeita. Se você falar não, é não. Mas se você falar sim, você vai ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Não importa a sua idade, não importa o seu estado físico. Eu quero dizer para vocês que ontem eu celebrei um casamento com a minha coluna travada. E eu não tomei nenhum remédio depois desse casamento. Hoje eu não tenho dor nenhuma, porque eu falei para o Senhor: eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem. Deus cuida. Não é o seu limite, mas é o Deus que você serve que vai te dar o limite. Se você quiser viver esse tempo novo, de ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu queria te convidar a você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, mas eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração, dizendo assim: Deus, eu quero entregar o meu coração para Ti, eu quero entregar a minha vontade para Ti, eu quero ser um instrumento, e coloque isso diante do Senhor. Não se preocupe com a sua limitação, é o seu desejo, é aquilo que você quer que Deus vai fazer.
que Deus vai colocar. E faça a sua oração com o Senhor agora. Diga para Ele. Diga para Ele, sim, Deus, eu quero. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Você vai ser um instrumento que Deus vai usar para levar esse amor, essa graça, essa esperança. Deus que salva. Cristo move as montanhas, quem tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, amor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Se você quer ser esse instrumento nas mãos do Senhor, eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar, porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero te colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa te dar estes dons, te dar essa capacidade de expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpente, ter a segurança se beber alguma coisa mortífera, impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã a tua igreja se coloca diante da tua presença, Senhor. Homens, mulheres que aceitaram o seu chamado, que aceitaram o seu desafio, Deus, de ser extensão dos teus braços aqui neste lugar, de ser extensão dos seus braços onde eles estiverem, Senhor, para que através da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, o Senhor possa fluir virtude, para que o Senhor toque a vida de outras pessoas, homens e mulheres que vão por todo o mundo, vão pregar o Evangelho a toda criatura, que vão ser usados para libertar endemoniados, que serão usados para falar novas línguas, que serão usados para pegarem serpentes, que se beberem, se alguém quiser fazer mal, não vai conseguir, Deus. Senhor, homens e mulheres que serão usados, Deus, com dom de cura, cura de feridas físicas, cura de feridas emocionais, cura de traumas, Senhor, em nome de Jesus, que cada irmão, cada irmã, seja instrumento poderoso nas tuas mãos, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, assim como os discípulos naquele dia saíram e pregaram por toda parte, que o Senhor coopere com eles e com elas, Deus. Que o Senhor confirme a palavra, Senhor, por meios de sinais que hão de seguir neste lugar. As pessoas, Deus, eu quero profetizar sobre esta casa, um lugar de salvação, um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar de libertação, Deus. Eu quero profetizar neste lugar, Pai, pessoas se rendendo ao Senhor, pessoas reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pai, que esta casa seja conhecida como um celeiro de salvação, um celeiro de cura, de renovação. Aqui seja conhecido como um lugar, Deus, em que as pessoas são transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Então, Senhor, move as montanhas neste lugar, em nome de Jesus, aleluia, louve ao nome do Senhor.
Amém. Amém. Graças a Deus.